Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso painel. Eu sou o Pedro Pina, Head de Estratégia e Finanças da Clivo. Nesse espaço, nós vamos discutir o contexto do cuidado de pacientes crônicos na saúde suplementar atual e nos novos caminhos que permitam aumentar os resultados nas estratégias assistenciais da união do cuidado físico ao digital. A experiência do usuário tem sido tema central na chamada nova economia e entender o impacto que ela pode ter na coordenação de cuidados é chave para o futuro. Nesse painel, eu conto com a participação do Dr. Thiago Maia, Head do Laboratório de Inovação Mil Sênior, da operadora de saúde Med Sênior, operadora com presença em alguns estados do Brasil que tem como target uma população de faixa etária mais elevada e, naturalmente, com maior prevalência de doenças crônicas. Temos também aqui o André Sá, que é fundador e co-CEO da Clivo, uma health tech focada na coordenação de cuidado remoto de pacientes crônicos. E também pela Clivo a gente tem a participação da Thaisa dos Anjos, que é enfermeira especialista em coordenação de cuidado digital de pacientes crônicos. Pessoal, sejam bem-vindos. Thiago, conta um pouquinho de você, se apresenta para o nosso público, por favor. Olá, Pedro, tudo bom? Pessoal, bom, como o Pedro apresentou, eu sou Head de Saúde aqui do Laboratório de Inovação e da operadora Med Sênior, e nós buscamos ter foco sempre em soluções para o cuidado do nosso público da geração mais. Vamos falar um pouquinho sobre um dos nossos cases e vai ser uma discussão bem oportuna. Obrigado, Thiago. Thaisa dos Anjos, nossa especialista em programa de crônicos. Conta um pouquinho para a gente de você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Como você disse, eu sou a Thaisa, eu sou enfermeira aqui na Clivo. Toco um pouco as carteiras do cuidado digital em relação ao cuidado crônico e vamos bater um papo aí sobre o programa Prime. Prazer estar com vocês. Prazer, Thaisa. André, conta um pouquinho de você para a gente, por favor. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é André Sá, eu sou cofundador da Clivo. A gente montou a Clivo para ajudar pacientes crônicos no seu dia a dia, né? Então, é um grande prazer a gente poder contar aqui um pouquinho do que a gente tem construído junto com esse grande parceiro que é a Med Sênior. Legal, pessoal, todos devidamente apresentados. Eu queria dar um contexto para todo mundo, né? Hoje, quando você olha a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, 52% dos brasileiros acima de 18 anos tinham diagnóstico de uma doença crônica. Quando você compara com 2013, teve um crescimento de 12% nessa prevalência. Thiago, vai uma pergunta para você. Dado o perfil do público da Med Sênior, imagino que fazer a coordenação de cuidado dessa população seja os temas principais da pauta da operadora. E é muito importante a gente entender, até como exemplo para diversas operadoras que estão no Brasil, como é que isso se reflete na estrutura assistencial que vocês têm hoje na operadora Med Sênior. Então, Pedro, na verdade, tratar do público a gente carinhosamente chama da geração mais, né? Não é só um problema da operadora Med Sênior ou de operadores de saúde, mas sim um problema e uma tendência, né, da população pública como toda, a parte pública como todo do cuidado da saúde. Seja qualquer instância que for, governamental, saúde suplementar, saúde privada, enfim. Então, a gente tem esse grande desafio que é conseguir compreender melhor a gestão do cuidado para essa população. E a tendência natural do envelhecimento populacional traz cada vez mais necessidade do cuidado adequado, até para que o custo-efetividade disso se valha, né? O sistema ele tende a falir se não tiver medidas adequadas para poder ter esse gerenciamento apropriado. E cuidar da população geriátrica ou da população mais não significa que ela seja uma tarefa pior, mas é uma tarefa que requer mais organização, mais metodologia. A gente fala de um público que está fadado a ter patologias crônicas, né, na sua grande maioria, além da própria característica patológica senil. Então, a complexidade se dá na própria entrega do cuidado e não do próprio paciente. Então, a gente entende que, para esse modelo, você precisa de ter métodos integrados, você precisa ter equipes integradas, sistemas integrados, porque pelo próprio avanço da saúde, né, do conhecimento, da medicina, enfim,
você vai acabando tendo um pool de oportunidades, de ferramentais cada vez maior. E esse conjunto desse contexto teórico, ele imputa uma necessidade de você ser cada vez mais individual naquela entrega do cuidado. A personalização do cuidado, ao mesmo tempo que você tem uma massa cada vez maior para cuidar, é um grande desafio. Como que a gente vai conseguir dar um cuidado individualizado, mostrar para aquela pessoa a importância que ela tem no cuidado da sua patologia, dentro de uma gama cada vez maior, de uma população cada vez maior? As interfaces de inovação, as interfaces tecnológicas, elas são fundamentais nesse contexto, porque elas permitem a escalabilidade dessa proposta de cuidado individualizado, mas para uma população de massa. Cuidar de patologia crônica, seja hipertensão, seja diabetes, como é o nosso caso que nós vamos demonstrar aqui, não necessariamente é seguir uma receita de bolo. Muito pelo contrário, a gente vai ver que quanto mais você consegue descer numa camada individualizada desse cuidado, mais oportuno é o resultado que esse cuidado está trazendo, na estabilidade clínica, na satisfação pessoal, no equilíbrio, inclusive, de outras patologias que não seja nem aquela primordial. Porque acaba que a homeostase, né, o equilíbrio do corpo, ele está totalmente vinculado, não tem como a gente tratar uma determinada patologia, uma determinada doença e esquecer que nós estamos tratando, na verdade, um indivíduo. Então, acho que essa é a filosofia que nós temos que nos preocupar nessa evolução natural que é da nossa camada populacional e da capacity do nosso conhecimento técnico em saúde. Muito bom, Thiago. É um desafio comum a todo o mercado hoje, e a gente concatenar as tecnologias disponíveis, né, com cuidado personalizado, acho que é a grande virada que o mercado vai ter que fazer. Concordo plenamente com você. André, durante a pandemia, várias soluções inovadoras vindas de health tech surgiram, né? Principalmente quando você olha para o público do grupo de risco do Covid, surgiram várias soluções bastante interessantes. Como é que você enxerga o papel das health techs nesse setor para o futuro? Como é que você entende que vai ser o impacto dessas health techs no futuro e qual a importância delas na indústria? Excelente pergunta, Pedro. As health techs são as novas fintechs, né? O que eu quero dizer com isso, né? A gente passou aí os últimos 10 anos, a gente viu uma transformação grande do setor financeiro, que foi trigada pela crise de 2008, né? Quando a gente teve lá a crise do subprime nos Estados Unidos, que desorganizou todo o sistema financeiro e deu a oportunidade de novos entrantes trazerem novas soluções, como Square, por exemplo, que a gente tem lá fora. Depois aqui no Brasil a gente tem Nubank, Stone, entre outras companhias, só para citar alguns exemplos. Então, aquela crise que a gente viveu lá em 2008 no setor financeiro trigou uma transformação de uma década dentro desse segmento, gerando várias fintechs que geraram muito valor para os seus clientes, né? Quando a gente faz uma analogia para o que aconteceu em 2020, né, com a pandemia, a gente acha que a pandemia ela antecipou uma série de tendências que a gente já via, a gente estava vendo que estava acontecendo, né? Eu acho que desde uma saúde mais preventiva, um cuidado mais contínuo, né? Uma saúde e um cuidado mais baseado em dados, né? Eu acho que o Thiago falou 3 coisas aí muito importantes, né? A satisfação do paciente, a estabilidade clínica e a sustentabilidade do sistema, né? Que é o que a gente chama aqui de engajamento, melhora clínica e um uso mais racional do sistema de saúde para que ele seja sustentável. A gente acredita que a pandemia antecipou isso, né? Porque a gente passou a ter um olhar sobre a saúde diferente do que a gente tinha antes, né? E aí o paciente, né, que ele tem 2 momentos na vida dele que ele está muito disposto ali a escutar alguma coisa nova, né? No evento agudo e no diagnóstico. A pandemia foi um evento agudo para todo mundo, então ela transformou tanto, desorganizou tanto as nossas vidas, que as pessoas passaram a pensar o que eu poderia ter feito diferente. Na hora que a gente olha para o paciente mais idoso e para o paciente crônico, que são os 2 grandes grupos de risco, a transformação é enorme. Então, a gente acredita muito que as health techs,
juntamente com os players existentes, essa parceria com a MedSenior mostra isso, né? Essa integração que a gente teve para a gente ter um novo olhar sobre a saúde, vai trazer transformações na vida desses pacientes espetaculares, né? No final, trazendo mais qualidade de vida e mais engajamento e mais satisfação, melhora clínica, que é uma coisa super importante, com desfechos, e um uso mais racional do sistema de saúde, porque, assim como o Thiago falou que não é sustentável, né? O modelo atual, se mantendo com esses índices de reajuste que a gente viu nos últimos anos, ele não é sustentável. Então, você precisa fazer uma coisa mais preventiva, com um ownership maior para o paciente, né? E para isso você precisa de encantamento, né? Não adianta você cobrar mais responsabilidade do seu cliente, né? E mais protagonismo, acho que é o termo correto para o seu cliente, se você não dá para ele uma jornada encantadora. Então, acho que as health techs vêm com esse olhar inovador de trazer essa visão centrada no paciente, com uma jornada espetacular, como a gente vive em outros segmentos. Legal, não, espetacular. A gente tem visto um movimento interessante, né, de o novo olhar que você falou para a saúde, de deixar da saúde ser um cuidado eventual, né, o cuidar da saúde ser algo eventual e passar a ser algo contínuo, né? Afinal, o crônico, ele é crônico 24/7, ele acorda crônico, ele vai dormir crônico, não necessariamente ele está de frente para o médico naquele momento, mas ele toma a decisão sobre a saúde dele. Então, a gente precisa ser mais contínuo e menos eventual. Acho que é uma mensagem muito legal. A gente tem visto, assim, conversado com operadoras no Brasil inteiro, grandes empresas, grandes contratantes, e a gente tem visto um movimento muito grande de inovação, de tentar inovar, de criar estruturas de inovação dentro das empresas. Eu, particularmente, vi muito movimento interessante nas Unimeds, né? A gente tem muitos amigos. Eu fui Unimed há algum tempo, então posso ter certeza da necessidade das Unimeds em relação a esse processo de inovar e estão sendo definitivamente protagonistas nesse processo. E, Thiago, olhando para a MedSenior hoje, né, através do MilSenior, o MilSenior tem tido um papel muito importante, né, na relação da operadora com o mundo das startups, né? Você tem outros cases que não só a Clivo, né? Como é que você enxerga essa estratégia da MilSenior? O quão importante ela é para a empresa e o quão presente ela está na agenda dos tomadores de decisão da MedSenior hoje? Então, Pedro, eu acho que tudo que foi discutido até então mostra a necessidade, ou quase a obrigação, de que o sistema de saúde ele entenda a necessidade de evoluir, de inovar para buscar a sua própria sustentabilidade. E a MedSenior, além de ter a atenção ao público da geração mais, né, o público idoso, ela tem no seu core business a saúde preventiva. Ela faz a saúde preventiva de verdade, não a saúde restritiva, né, como a gente vê muitas vezes isso acontecer e acabar sendo mascarado como preventivo. Mas aqui nós buscamos, de fato, a saúde preventiva porque nós acreditamos nela. Então, tudo começa com propósito, né? Se o propósito da companhia já tem esse foco, esse direcionamento, ela tende a entender que ela precisa de ferramentais para que isso de fato ocorra. O laboratório de inovação, né, a nossa Health Tech, o MilSenior, ele surgiu aportado pela alta gestão da companhia. A alta gestão ela trouxe toda uma camada de inovação apropriada, com a sua metodologia própria, porque não pode ser entendido como mais um setor dentro de uma operadora de saúde. Porque se você faz isso, você já está restringindo a própria inovação, porque ela vira muito mais uma tecnologia para operação de base do que necessariamente uma inovação. Então, foi feita toda uma cascata própria para esse laboratório existir, entendendo o conceito colaborativo de uma health tech ser. Se nós não tivermos uma estrutura de inovação com propósito de inovação aberta, com uma característica que busque oportunidade de fomento em conjunto com outras instituições, que desenvolva parcerias, que de fato queiram também que os parceiros cresçam e tragam também seus resultados para dentro, para que cresça também a própria operadora, de nada adianta, né? Então, a gente teve várias características nessa construção que foram solidificando a estrutura de inovação e que a gente não vê em outros casos justamente por tentarem criar apenas um espaço de novas ideias e não um ambiente apropriado, um ecossistema apropriado de inovação.
E uma característica, para concluir essa minha fala, Pedro, que a gente entende que a inovação para o mercado de saúde ela tem que ser operacionalizável. Não adianta ter boas ideias muito disruptivas, que quando vai para a prática ela não se traduz em algo sustentado. A operação em saúde é muito crítica, seja pela legislação, seja pela restrição econômica ou pelo rigor econômico, porque tudo gera alto custo, né? Nada é barato no mercado de saúde, ou seja pela própria fragilidade do nosso produto, que é a saúde, né? E são as pessoas assistidas. Então, tudo requer muito cuidado, muito planejamento. E aí entra nessa dicotomia. A inovação geralmente é ágil, tem que ser teste, vai, tenta colocar, não funcionou, volta, faz de novo. Mas o mercado de saúde não tolera muito isso, né? Então, tem que existir um ambiente que consiga trazer à frente essa proposta, que seja a inovação, tenha a liberdade de inovar, mas tenha todo o rigor que a estrutura ou o mercado de saúde se propõe. E eu não estou falando só a saúde suplementar, né? Estou falando o mercado de saúde como um todo. Então, eu vejo essas peças fundamentais e que foi o que trilhou esse sucesso que até com pouco tempo de vida, com 1 ano e meio para 2 anos, que é a nossa Health Tech própria da MedSenior, que é o Milsenior. Isso que eu entendo que a diferenciou de outros projetos de laboratórios de inovação, de Health Techs, ao longo do Brasil e do mundo. Não, muito legal. De fato, assim, tem estratégias de inovações diversas no Brasil, né? Com as suas características e, de fato, sem dúvida, a experiência que vocês estão deixando, você já tem legado para contar, eu posso dizer isso, né? Você já tem bastante entrega para isso. E aí, acho que mudando até um pouco o enfoque, né? Quando você olha para gestão de saúde populacional, atenção primária, gestão de crônicos, esses todos são temas muito antigos, né? No mercado de saúde. Hoje, por ótimos motivos, estão se tornando mais relevantes no dia a dia das operadoras, né? Mas os protocolos médicos foram escritos há décadas atrás e permanecem, uma boa parte deles, muito efetivos. Eu queria perguntar para a Thaisa, que já faz coordenação de cuidado há algum tempo, né? O que você vê, Thaisa, na tua experiência assistencial, né, de especialista no cuidado coordenado, né, inclusive nessa experiência de cuidado focado em diabetes com a MedSenior, o que você vê antes, né? Como é que era o modelo assistencial antes para cuidar dessa população e o que você vê hoje do modelo assistencial hoje que a gente tem praticado, né? O que você vê de grande mudança, né? O que você vê de ganho nesse processo? Conta um pouco para a gente da tua experiência de campo. Ótima pergunta, Pedro. Historicamente pensando, os médicos eles tinham um papel mais centrado no cuidado do paciente. O trabalho dos enfermeiros ele ficava um pouco engessado, diria até que protocolar. Então, seguia-se muitos scripts de atendimento bem rígidos, eram metas baseadas em quantidade, não só na qualidade em si, e o resultado disso era um engajamento baixo por parte do paciente, ele não se engajava, não se cuidava, e era muito perceptível o quanto fazia falta um olhar diferenciado, né, um olhar mais minucioso. Então, aqui na Clivo, trazendo essa experiência que eu tive em outras indústrias, a gente apostou numa estratégia muito mais livre, muito mais personalizada. Nosso principal objetivo é realmente construir um relacionamento, um vínculo mais forte com os pacientes. E foi a partir daí que a gente entendeu que essa sensação de acolhimento do paciente foi crescendo cada vez mais e, por consequência, o engajamento dele também. Vimos aí as melhoras clínicas significativas por conta, até muitas vezes verbalizada, desse acolhimento que eles sentiram. E outra parte muito importante desse processo é o acesso que a gente teve à informação, né? A tecnologia, de modo geral, através de uma boa plataforma de atendimento, uso de devices, web, insights com base de dados, foi o que permitiu que a gente investisse mais tempo em quem de fato precisasse, né? Então, hoje, através do nosso device, por exemplo, eu consigo saber em tempo real se o paciente está descompensando clinicamente, né? Descompensando glicemicamente falando em relação ao diabetes ou não. Então, juntando isso, a clusterização das nossas carteiras, baseados ali no risco que ele apresenta, no engajamento individual de cada um, eu pude definir estratégias individuais que foram muito mais assertivas para o cuidado. Essa coordenação toda do cuidado foi extremamente ativa
e trouxe para a gente muito mais autonomia, muito mais clareza, que era algo que não tínhamos aí no mercado mais passado, né? Pensando nessa questão cronológica e histórica da coisa, Pedro. Legal, Thaisa. Essa experiência de campo eu acho que é a mais verdadeira possível, né? Porque quem toca direto no paciente, quem de fato constrói esse engajamento. Muito legal. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Thiago, de repente o Thiago contar um pouquinho para a gente do que é o programa Prime Diabetes, feito em parceria com a Clivo. O que está por trás desse programa. E aí, se você puder falar um pouco dos resultados que foram gerados, é super importante, né? Aqui a gente está falando de futuro, mas na verdade estamos falando de presente, né? Os resultados já aconteceram, então é muito legal a gente compartilhar isso com a nossa audiência. Vamos lá. Compartilhar aqui minha tela. Ok. Conseguem ver? Perfeitamente. Opa, maravilha. Então, de uma forma bem sucinta, Pedro, vou tentar resumir o trabalho que foi feito num piloto, óbvio, porque a gente estava indo para um cenário inovador, né, da gestão desse cuidado, usando recursos tecnológicos, usando multi-equipe, né, Thaisa? A gente teve uma confluência da equipe assistencial de base, que a gente chama da própria MedSenior, né, da operadora, com a equipe de monitoramento e acompanhamento da Clivo, e de uma forma muito integrativa e complementar. Então, a gente precisava de experimentar toda essa política e entender o quanto que isso traria de resultado para avaliar o custo-efetividade, né? Seja do programa idealizado pela MedSenior, que já era aplicado na MedSenior, mas com uma escala mais limitada por conta do próprio recurso disponível, mas também com todo o ferramental e toda a estratégia que a Clivo se propunha. Então, o programa Prime, ele é um dos programas de assistência de crônicos graves ou com indicativos de gravidade que a MedSenior traz aqui para os seus beneficiários, e no caso voltado para diabetes tipo 2, foi o que nós escolhemos, né, nessa primeira busca nossa, e obrigatoriamente nós selecionamos, óbvio, né, para fazer esse piloto, aqueles nossos pacientes que tinham um maior risco ou uma pior descompensação. Então nós buscamos, além de alvos glicêmicos já totalmente desregulares, também lesões de algum alvo secundário à patologia diabética. E aí nós selecionamos por uma relação amostral, randomizada, dupla cega, 54 pacientes, e ensaiamos, de fato, clinicamente, uma pesquisa sustentada por todos os métodos, as métricas legais aí da pesquisa clínica, ao longo de 6 meses, e criamos essa plataforma integrativa de cuidado. Unindo o digital, unindo o conceito do cuidado geriátrico da MedSenior. E no final dessa nossa proposta, nós tivemos alguns resultados significativos em macros de indicadores, né? E esses indicadores acompanhados sazonalmente para que a gente conseguisse chegar no resultado final. Então, o que eu vou trazer agora nos próximos slides são justamente esses resultados finais obtidos. Eu vou começar falando de algo importantíssimo, né? Que é o entendimento e engajamento desse público no seu próprio tratamento, na necessidade do seu tratamento. Então, a gente conseguiu perceber, mesmo tendo uma intensidade maior de cuidado, mais consultas, mais profissionais atendendo, que às vezes até gera um certo incômodo, né, no primeiro momento, para esses pacientes que, porventura, até não tenham tanto apelo assim, ao seu cuidado, até porque estão descompensados. E nós conseguimos perceber uma alta adesão às suas consultas, sejam elas presenciais ou virtuais. Tínhamos nutricionista, endocrinologista, nefrologista, suporte psicológico também, né, Thaisa? Então, assim, a gente tinha uma gama de atendimentos e a gente percebeu que a gente teve um sucesso muito alto. Então, mais de 80% desses membros, né, ativos ali no programa compareceram nas suas consultas religiosamente mês a mês. E além disso, a gente teve esse acompanhamento mantido ao longo de todo esse pool, desde o primeiro evento de apresentação, de abertura do programa, de convidar eles ao programa, até o final, na hora que a gente entregou o desfecho, o resultado satisfatório. Então, a gente conseguiu manter esse índice elevado. Sequenciando aqui a própria percepção dele ao longo desse período, da sua capacidade pelos indicadores mais utilizados, né, os questionários de indicação de autopercepção de cuidado, de entendimento da sua melhora,
também atingiram índices altíssimos de upgrade ao longo do percurso do projeto. Isso mostra que, além de clinicamente você conseguir ter um paciente bem tratado, psicologicamente, né, socialmente, você também teve um membro satisfeito, entendido. E a gente conseguiu, então, avançar muito nessa proposta. Se a gente seguir agora para os nossos resultados clínicos, aí o resultado é mais expressivo ainda, eu acho que traduz o que nós conseguimos na parte do engajamento. E é óbvio que, se a gente está falando do diabetes, da patologia diabética, a hemoglobina glicada é o nosso maior marco, porque é muito complicado você conseguir, em um curto período de espaço, e todos da área da saúde, ou que entendem um pouquinho da parte da saúde, sabem a dificuldade que é você reduzir uma faixa glicêmica de hemoglobina glicada, né, que traz uma série histórica de resultado de glicemia, num período de tempo curto. E o resultado trouxe, assim, algo que eu, particularmente, como médico, tratando de crônico já há um tempo, nunca tinha presenciado. A gente teve uma redução média pelo exame inicial e final, né? A gente tinha 11,3, caímos para 7,8, então menos 3,5 pontos percentuais, que para mim é até assustador em 6 meses, falando de 6 meses. Para um público que não era adepto a um tratamento apropriado ou não tinha um acesso norteado a esse tratamento, e passou a ter, e entendeu, colaborou e trouxe um resultado clínico. Lembrando que tudo isso foi sendo feito com um rigor metodológico agressivo, né, Thaís? A gente cuidou para que fosse o mesmo laboratório, a mesma equipe de coleta desses exames, o mesmo maquinário que processava, porque isso faz muita diferença, né, nessas análises comparativas. Então, a gente se preocupou muito com esse rigor. E esse resultado, então, trouxe todas essas ondas sequenciais de acompanhamento, né, de início, meio e fim de projeto. E, por fim, como a nossa lesão de órgão-alvo principal era a lesão oftalmológica, né, a retinopatia diabética, a gente conseguiu que esses pacientes, na sua maioria, fazendo já terapia antiangiogênica, enfim, terapias já agressivas, avançadas para graves consequências já de lesão de órgão-alvo, uma redução da sua gravidade do ponto de vista oftalmológico, e sua alta de programas de atenção mais invasivas, como a própria terapia antiangiogênica. Então, esse gráfico traz justamente o impacto que isso teve. E não só no custo-efetividade do projeto, né? Não só para a operadora de saúde ter mais sobra de recurso financeiro, mas na satisfação do seu público, na qualidade clínica do seu público. E é óbvio, se eu tenho um paciente que ele está melhor cuidado, que ele tem uma taxa glicêmica dentro do seu nível, que ele tem uma característica oftalmológica adequada para a sua atividade cotidiana, naturalmente todo o seu restante também melhora, né? Então, isso para a gente é o melhor. E volto a dizer, isso é propósito. Se o propósito é ter pacientes com uma qualidade de vida, uma qualidade clínica apropriada, provendo saúde e não só tratando a consequência da doença, você traz esse tipo de resultado, porque você busca métodos, você busca parcerias, você busca processos que almejam isso. Então, o resultado que nós temos aqui desse case específico resume com uma grande exatidão tudo isso que a gente veio conversando nesse preâmbulo do nosso painel. Nada melhor do que esse resultado para poder mostrar a real e a efetiva gestão do cuidado para a saúde, pensando nesse público e pensando nos novos conceitos e nas inovações necessárias para o nosso mercado. Muito legal, Thiago. Esses resultados acho que dão muita confiança, não só para a gente como parceiro, né, mas acho que para o mercado inteiro em relação a investir. Né? Você fala muito, né? Fazer a coordenação de cuidado como a gente está fazendo não é despesa, é investimento. E acho que esse é um grande dilema no mercado de saúde hoje. De fato, você olhar isso como investimento para controle de sinistralidade, inclusive. Óbvio que a gente está focando primariamente na experiência do usuário, aí vale lembrar que foi NPS nota 100 desse projeto, um negócio super raro de conseguir, então foi muito bem construído tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista de experiência, mas os resultados mostram que foi uma amarração que faz sentido, inclusive econômico, então joga a favor da sinistralidade. Muito legal. A gente tem poucos minutos para fechar, eu queria dar uma palavra rapidinho
para o André comentar um pouco do que nesses 2 anos de experiência de Clivo, o que você entende como fator-chave para Clivo. Eu queria dar um espacinho final para o Thiago também comentar um pouco dos planos de MedSenior para o futuro em relação à coordenação de crônicos. André. Legal, ótimo. Acho que o grande diferencial que a gente vê aí foi um pouco do que o Thiago comentou e que a Thaisa comentou também, né? É o que a gente chama aqui de high-tech, high-touch, né? Então, o Thiago falou muito de inovação, de tecnologia, e a Thaisa falou muito desse cuidado personalizado, do carinho. A gente acredita muito que a junção do tech com touch é que é o que vai fazer sucesso, né? Hoje a gente vê a coisa ainda muito no touch, pessoas tentando fazer as coisas muito no tech, mas muito provavelmente o sucesso está na junção dos dois, né? Do carinho personalizado com o uso de dados na tecnologia, fazendo com que o paciente se engaje, né? Então, acho que esse foi o grande diferencial. E isso que o Thiago mostrou é muito legal, porque aqueles 3 grandes pilares da saúde, né? Satisfação, indicador clínico e custo, né, que sempre se acreditou que são fatores excludentes, né? Se o paciente está mais satisfeito, vai custar mais caro. Se ele está melhor clinicamente, ele vai custar mais caro. Se está custando mais barato, ele está, né, pior clinicamente. A gente conseguiu melhorar nos 3, né? Então, acho que esse resultado mostra que é possível construir uma saúde onde o paciente está mais engajado, mais feliz, está melhor clinicamente e está custando menos, né? Que no final é recurso que sobra para que a gente possa prestar um serviço melhor, a gente possa dar mais acesso, né? Não só os 48 milhões de brasileiros que têm acesso à saúde suplementar, mas que a gente possa ter uma penetração maior e possa trazer isso para uma quantidade maior de pessoas. Então, é muito bacana ver o resultado disso acontecendo na prática, nessa parceria. Muito legal. A gente acabou estourando nosso tempo aqui. Eu acho que esse assunto é um assunto que vai render muita história, né? Acho que tem muita coisa interessante, aprendizado para ter, para contar. A Clivo está totalmente à disposição para... A gente tem um stand no evento, então fiquem à vontade para acessar a gente. O Thiago é um grande parceiro também e tem muita história para contar em relação a isso. Então, a gente está disponível. Quem quiser conhecer um pouquinho mais desse case em especial, a gente tem um stand no evento, fiquem à vontade para consultar a gente. Eu queria fazer um agradecimento especial à MedSenior e todo o time da MedSenior, que foi um grande parceiro nosso e que colheu resultados muito legais em parceria com a gente, e a disponibilidade em especial do Thiago, que foi o líder desse projeto lá dentro e contou de forma muito clara os objetivos e resultados conquistados. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Uma boa noite a todos.